Há uma lei irrevogável na economia que é a lei da oferta e da procura. Os preços, quantidades, são determinados por essa lei, né? Os economistas estudam lá desde o primeiro ano da faculdade por como é que se comporta a lei da oferta e da procura. As curvas de consumo, as curvas de produtos em oferta no mercado. Os liberais acham que há uma mão invisível, né, que praticamente equilibra os mercados, né? Mão invisível que equilibra a economia. Adam Smith usou essa frase, mas o Adam Smith é o pai da chamada economia liberal, né? Escocês que no século XVIII estudou a economia, os mercados e defendia muito exatamente a iniciativa, os agentes econômicos, como eles ali invisivelmente conseguiam reequilibrar a economia. Pois bem, eu queria falar sobre a lei da oferta e procura em relação ao câmbio no Brasil, que de repente deu uma subida inesperada. No mesmo momento estava se divulgando que a balança comercial brasileira está batendo recordes, né? A gente está tendo saldos magníficos, talvez esse ano a gente consiga acumular um saldo da ordem de 100 bilhões de dólares, né? Nunca atingimos um valor tão alto, por causa do aumento das exportações de petróleo, por causa de outros fatores, mesmo com a soja dando uma enfraquecida, o Brasil provavelmente terá um saldo comercial espetacular. E o conjunto das contas brasileiras, né, quer dizer, onde está no balanço de pagamento, ele também está muito equilibrado em função do quê? Uma redução do déficit em conta corrente, né, quer dizer, daquilo que a gente precisa financiar para fechar as contas externas. Esse déficit é financiado facilmente pelos investimentos estrangeiros que chegam ao Brasil sob várias maneiras, né, empréstimos para multinacionais que estão aqui, matrizes fazendo empréstimo para as suas subsidiárias, ou então por investimentos mesmo de empresas que estão comprando empresas no Brasil, investindo na área de infraestrutura, investindo no agronegócio. Diante disso, por que o dólar sobe então? Se, teoricamente, a oferta teria que ser maior do que as necessidades que a gente tem de moeda estrangeira. Bom, o mercado de câmbio tem características muito especiais no Brasil, por razões até históricas. A maior parte das operações no Brasil em câmbio não é feita eu e você comprando e vendendo dólar. Eu vou viajar para o exterior, vou lá e compro um pouquinho de dólares no banco. Ou mesmo uma empresa que está convertendo um saldo que tenha ou precise também de dólar para fazer uma operação comercial imediata. Essa operação de compra e venda à vista de dólares ou de moeda estrangeira é uma parcela muito pequena hoje do mercado de câmbio. A maior parte das transações no mercado de câmbio no Brasil não envolve entrega ou recebimento de moeda, mesmo escrituralmente, né? Não é moeda física, mas saldos imediatos em moeda estrangeira. A maior parte do mercado de câmbio no Brasil está relacionada a operações a futuro, operações olhando para o futuro. E por que a gente tem isso aqui, que eu acho até hipertrofiado? Por que essas operações a futuro são proporcionalmente muito maiores do que aquelas operações que realmente são do dia a dia da economia? Aí entram fatores históricos. O Brasil viveu muitas crises cambiais, muitas instabilidades. O Brasil depende muito dos preços dos commodities, que a gente não tem quase interferência nele, né? Preço do petróleo, da soja, do minério de ferro. O Brasil não é quem determina esses preços. Mesmo o preço do café, ou do cacau, do algodão, das carnes, né? Isso está muito fora do nosso controle. Então as empresas que precisam se proteger de eventuais oscilações no câmbio,
elas fazem operações a futuro. Elas buscam uma proteção, um hedge. Elas são, digamos assim, o cliente primário desse mercado de câmbio a futuro. Obviamente que para esse mercado se movimentar, para ter exatamente operações se realizando, existem as que atuam comprando e vendendo moeda a futuro de uma forma até especulativa, para ganhar dinheiro em pequenas margens, pequenas diferenças. No câmbio se ganha diferenças assim, são pequenas diferenças entre operação de compra e venda, que se ganha dinheiro. E são fundos, né, fundos financeiros, bancos, pessoas, né, até capitalistas, ou empresas mesmo, até que tem uma parte que tem saldo, que mexe com moeda estrangeira, que aproveitam para especular. O Banco Central, por exemplo, atua no mercado de câmbio eventualmente, e ele atua não no mercado à vista, ele não chega lá vendendo dólar, toma aqui um pacote de dólares, um pacote de euros para o mercado se estabilizar. Esse mercado praticamente não tem interferência do Banco Central. Onde é que ele atua? Exatamente no mercado a futuro, né, que são swaps cambiais, né, que ele chama swaps, as operações swap, em que ele garante a recompra dos dólares ou a venda de dólares a futuro no mercado. E ele evita fazer esse tipo de operação, ele só entra no momento de estresse, né? Alguém soltou uma bomba gigantesca em algum lugar, um risco de guerra no mundo, vai parar o fornecimento de petróleo, aí o Banco Central atua para evitar que o câmbio fique muito volátil, que é terrível para uma economia do tamanho do Brasil. Ultimamente o Banco Central tem atuado muito pouco no mercado de câmbio. Atua, mas com certa rotina para ajustes finos. Então vamos voltar à lei da oferta e da procura. Nesse momento, o que é que está acontecendo? A oferta se retrai, a oferta desse mercado de câmbio, porque há uma pulsão de fatores que podem interferir na taxa de câmbio mundial, não só aqui, a paridade entre as moedas. Então essa oferta, quem oferta no mercado futuros se retrai, e quem precisa de proteção ou quem tem alguns movimentos especulativos, aumenta a procura. Ora, e aí nesse caso faz com que o nosso real perca mais valor do que até outras moedas da América do Sul, por exemplo, né? Onde esses mercados não. É um tipo de sofisticação que nos ajuda, porque faz com que o Brasil financeiramente esteja, do ponto de vista de mercados, né, tão sofisticado como grandes mercados lá da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo nos prejudica por causa da nossa volatilidade, que acaba sendo maior do que deveria. Consequências para isso: a gente no curto prazo encarece importações, mas valoriza as nossas exportações. Então, teoricamente, lá na frente, esse câmbio vai cair, porque as importações vão ficar mais caras, ou seja, vão diminuir, e as exportações podem aumentar ainda mais. Pelo menos a receita de exportação deve aumentar ainda mais, se tornam atrativas. A questão é o seguinte: qual é o impacto disso na inflação? A gente não sabe. No passado era terrível, agora é menos, mas tem impacto sobre a inflação. E uma das formas que o Banco Central, a Autoridade Monetária no Brasil, atua indiretamente para que o câmbio fique tranquilo, né? E a gente sabe, desde o lançamento do Plano Real, que o câmbio é muito importante para que a longo prazo a estabilidade da moeda se mantenha. O que é que o Banco Central faz? Mantém a taxa de juros alta.
Porque essa taxa de juro alta aqui atrai os capitais nômades, os capitais mais especulativos, em vez deles procurarem, por exemplo, como estão procurando hoje, a taxa de juros americana. Como os Estados Unidos estão relutantes em baixar a taxa de juros lá, há um fluxo maior de capitais nômades para lá, inclusive capitais brasileiros, né, que estão capitais que nós temos, de empresas brasileiras, que estão lá fora, não estão sendo transformadas em reais, mas isso é um ativo brasileiro, ativo da economia brasileira, que um dia acaba se transformando em reais. Então a gente mantém também a taxa de juros alta para concorrer com a taxa de juros lá de fora. Então esse é o lado negativo dessa situação atual. Vamos dizer, então é porque é uma indefinição em relação ao comportamento futuro das contas fiscais. Eu acho que isso é só um fator de perturbação, sabe? Não é um fator determinante da situação do câmbio aqui. Acho que o principal fator realmente está voltado lá no que está acontecendo na economia americana. Se o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, não baixar de fato a taxa de juros no segundo semestre, como se diz, como se prevê, o nosso câmbio vai ficar pressionado. Qualquer redução da taxa de juros lá vai nos facilitar aqui uma redução maior da taxa de juros. O problema é que no curto prazo, pode ser que o nosso Banco Central aqui fique imóvel, ou seja, ele não queira mexer nessa nossa taxa de juros, que está muito alta, muito excessivamente alta para a economia brasileira, para o equilíbrio de longo prazo da economia. Está tendo um impacto terrível nas contas públicas, porque a nossa parcela de juros no déficit público é gigantesca, é de 7% do PIB. Mesmo que a gente faça superávit primário, não paga essa conta aqui nem de jeito nenhum. Tem que fazer um déficit, um superávit primário astronômico. Então, realmente a taxa de juros tem que cair para esse déficit nominal, dar uma encolhida para um patamar que a gente consiga financiar com mais facilidade. Aí essa apreensão do mercado em relação ao comportamento das contas públicas. O déficit brasileiro, hoje, total, nos últimos 2 meses, está na ordem de 9% do PIB. Os Estados Unidos tem 11%. Mas os Estados Unidos são os Estados Unidos, o Brasil ainda não pode se dar o luxo de se comparar à economia americana. Então é isso, no curto prazo a gente tem um temor de que a taxa de juros na Selic fique aí nos 10,5%. Eu torço, rezo para que o Banco Central derrube essa taxa por pelo menos 10%. Torcia para cair para 9%, mas já estou comemorando 10%, que reduz a transferência de renda na economia, reduz os custos de financiamento, enfim, evita movimentos. É uma faca de 2 gumes, né? A taxa de juros Selic alta. Ela, ao mesmo tempo que está ali para evitar movimento especulativo, por outro lado, ela acaba, ao se manter nesse patamar, alimentando outros movimentos especulativos. Então, é digamos que um remédio que não cura, um remédio que, como todo remédio, né, tem efeitos colaterais que, ao se prolongarem, vai dando um resultado negativo muito ruim. Tem reunião do Copom aí na semana que vem. Torcer para esse quadro que eu descrevi aqui comece a mudar.